Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir aquele que está perdendo a presença de Deus. Bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então dar sequência àquilo que o Espírito Santo de Deus tem para as nossas vidas, para os nossos corações, através da palavra do Senhor às nossas vidas, ok? Nós vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que esteja conosco, nos abençoando, nos instruindo, segundo o seu poder, segundo a sua palavra, nesta noite, neste momento. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós louvamos o teu nome, Pai, por toda a tua misericórdia, por toda a tua bondade, por toda a tua palavra, Senhor. Instrui-nos a cada dia, Pai. O Senhor tem toda a liberdade de agir segundo o teu querer, segundo o teu propósito. Pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua benignidade, Senhor, nós pedimos ser conosco. Jesus, ensina-nos, ó Pai. Espírito Santo, ensina-nos. Fala aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. É o que nós pedimos confiando em Ti, te agradecemos, desde agora para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Nós vamos então, neste momento, estar falando sobre Deuteronômio ainda 28, e hoje nós vamos dar sequência àquilo que é o fator de não estar lembrando da presença de Deus. Quando nós não lembramos mentalmente, porque guardar é lembrar, tá? Quando você tem algo guardado no seu coração, como que você sabe? Quando você lembra. Você lembrou de algo que ficou guardado. Então, quando as palavras, né, de Moisés, desde as escrituras, desde o início, o Senhor vem dizendo pelos seus profetas, por Moisés, seus instrutores, guardai-vos, né, os mandamentos, guardai os estatutos. É o lembrar, guardar na memória, mas para lembrar. E esse lembrar não é assim uma vez a cada 3 anos, né, uma coisa assim, um tempo de festa, aí a pessoa lembra o motivo daquilo, bíblico. Não, o lembrar é o fator de, na hora necessária, que uma circunstância na nossa vida prática, uma ação cotidiana nossa, ela bater no mesmo tema a qual a Bíblia se refere. Quando ela bate, né, uma circunstância no mesmo tema que a Bíblia se refere, nós precisamos lembrar do que as Escrituras dizem. Então, esse guardar os estatutos é quando nós respeitamos Deus a ponto de estarmos dispostos a qualquer coisa que estamos fazendo, lembrar do que as Escrituras falam. Lembrar do que a palavra de Deus, na genuidade, ela diz. Incluso lembrar da pessoa de Deus. Quando nós lembramos da pessoa de Deus e quando nós reforçamos a presença de Deus, como que é reforçar a presença de Deus? Quando nós reforçamos de que a nossa lembrança, né, reforçamos a lembrança de que Ele está do lado, Ele está presente, Ele está convivendo, Ele está vendo, né? Ele está sentindo. Mas esse vendo de Deus não é aquele que olha, não faz errado, senão Deus vai te fulminar. Deus está vendo você para te castigar. Essa mentalidade, ela traz uma visão de um Deus carrasco e de um Deus pronto para achar falha. Ela prepara o interior para se distanciar de Deus. Automaticamente o subconsciente, quando ele pensa que alguém perto dele vai machucá-lo, a tendência do corpo, né, no subconsciente, mesmo quando você não prepara isso, quando você não fala, ou quando você não mentaliza, organiza, eu vou sair de perto, mas o subconsciente, ele quer estar longe de algum perigo. Então, se é apresentado para sua mente um Deus que está pronto para te castigar, um Deus que está procurando a sua falha, automaticamente no seu subconsciente, ele já está preparado para ele sair de perto dessa lembrança de Deus. Por que no subconsciente já fica preparado sair de perto da lembrança de Deus? Porque se Deus está procurando a minha falha, eu sei que eu tenho. E eu sei que ela vai aparecer, nem precisa aparecer, eu nem sei qual é ela, mas eu já sei que ele já achou. Porque ele sendo um Deus espiritual, emocional e físico, onde ele criou o meu espírito, ele criou a minha alma e ele criou o meu corpo, ele já sabe onde está o defeito.
porque Ele me criou e Ele sabe o que não está funcionando ainda em definição ajustada, ou na velocidade correta, na medida correta, na intensidade correta, no propósito correto. Então Deus olha para nós, bate o flash, Ele já sabe. Só que se a reação nossa, no nosso subconsciente, é pensar que Deus está pronto para castigar, nós vamos fugir no nosso subconsciente. Nós não vamos querer estar perto de um Deus que a gente sabe que Ele já nos enxerga, mas Ele está pronto para nos castigar. Não tem como bater o equilíbrio de encaixar diálogo espiritual e emocional quando você sabe que o outro está querendo te agredir. Se você vai tentar falar com alguém num relacionamento e aquele lá já está pronto para te agredir, a tendência é você não conseguir ter diálogo. Então, o que atrapalha muitas vezes o indivíduo de lembrar de Deus? Por que o indivíduo não consegue, em outras palavras, guardar os mandamentos? Por que o ser humano, na sua estrutura, ele não consegue guardar as instruções de Deus, os mandamentos de Deus? Não é simplesmente porque ele disse, eu vou fazer de propósito, eu não quero guardar os mandamentos de Deus. Quando a pessoa faz isso, ela já está propositalmente num pensamento mais intensificado. Não é aquele que está buscando a Deus, é aquele que realmente quer fazer algo contra as coisas de Deus. Já é uma outra questão. Já é o ímpio, já é aquele que é gentil, aquele que não conhece as escrituras. Mas nós estamos falando com você que está buscando as instruções de Deus. Nós estamos falando com você que quer conhecimento de Deus, né? Nós estamos falando sobre pessoas que querem a funcionalidade real das escrituras na palavra viva, ela funcionando ativamente no indivíduo. Então, para essa questão, por que o indivíduo lê a Bíblia, ele ora, ele busca, ele tem o seu tempo, mas ele não consegue lembrar, guardar as instruções, lembrar dos mandamentos, lembrar daquilo que é a palavra? Por quê? E uma das razões, ela vai muito sobre como é que está o quadro inicial da imagem que você tem de Deus. Como é que você pensa em Deus? Se você pensa em Deus como um indivíduo que está difícil para você se aproximar dele, está difícil para você dar um bom dia todo dia para ele, porque você acha que ele vê os seus defeitos, está difícil você conviver o dia todo com ele, porque você acha que ele só está procurando a próxima falha que vai acontecer. Além de você lembrar que você erra, que você é uma pessoa que só falha, você vai se autodegredindo, você vai se autodesvalorizando, porque você vai passando o dia pensando nas falhas que você tem e não nas oportunidades que você é como instrumento de Deus. E além de você se concentrar nas falhas, o Deus que você tanto quer cada dia fica longe. Porque no seu subconsciente é difícil que ele te aceite. É difícil que passe um dia que ele não encontre um erro seu. E isso não é amor, né? Imagina, um moço gosta de uma jovem. Aí a jovem começa a pensar, eu tô cheia de defeito, tenho um monte de defeito. Eu tenho minhas falhas. E se ele descobrir, né? Se ele descobrir, ele não vai mais me ver. Se ele descobrir, ele não vai me apoiar. Se ele descobrir, ele não vai ficar do meu lado. Se ele descobrir, ele não vai me amar. E aí começam os rompimentos de um relacionamento. Porque se um jovem está no relacionamento com uma jovem e pensar só nas falhas, não tem como edificar nada. Se nós, como filhos de Deus, estamos na presença de Deus, nós enfatizarmos um caminho de falhas, elas existem, mas elas existem para ser consertadas com o amor junto da convivência. Você não chega para a pessoa que você ama e já aponta os defeitos. Quando você está, no início de um relacionamento, você não chega falando os defeitos da pessoa. Por quê? É início. Você está querendo construir algo, então você tem que ver o que é o positivo, porque ninguém é perfeito. Só que nós achamos que Deus, ele tem uma utopia. Ou ele é cego para os nossos defeitos e a gente acha que ele nos aceita.
Ou a gente acha que Deus só olha defeito e não vê qualidade. Ou a gente vai sempre para os extremos e atrapalha o caminhar nosso, da nossa mente, de aceitação. Tanto Deus é um Deus que me aceita, porque Ele gerou o plano da morte de Cristo, não foi porque eu sou bonzinho, foi porque Ele deu um espaço da graça, uma brecha no tempo, onde por Jesus eu tenho uma oportunidade. Então Ele me aceita pela oportunidade de Cristo, e é onde eu posso me achegar a Ele. Eu posso chegar do jeito que eu tenho falhas, que Ele vai me ajudar a sair das falhas. Ele vai me ajudar a sair das falhas. Reforçando, Ele vai me ajudar, Ele não vai aceitar as falhas, Ele vai me ajudar a sair das falhas. Mas Ele me ama, Ele se aproxima de mim, Ele convive comigo e Ele não está enfatizando o defeito. Quando a minha imagem primária sobre Deus, ela é de amor e não de uma, como diz a questão, uma tirania, então eu consigo entender e lembrar, porque eu estou próximo a me acolher a Deus. Eu consigo lembrar mais de Deus, eu consigo incluir Deus no meu dia, eu consigo contar com Deus para as coisas simples. Deus me ajuda a acordar, Deus me ajuda a levantar, Deus me ajuda a fazer tal coisa, Deus me ajuda a esquecer tal coisa, Deus me ajuda a me preparar, Deus me ajuda a ler a Bíblia. Eu começo a pôr Deus no meu dia, porque eu consigo lembrar mais de Deus, porque Deus para mim é acessível. Na minha mente primária, eu entendi a definição certa de que Deus está próximo. Quando eu entendo que Deus está próximo e quando eu entendo quão próximo Ele está, a funcionalidade, como nós vimos no último capítulo, das bênçãos, na última live que nós estudamos, ela é maior. Se você vive para estar todo o seu fruto sendo apresentado para Deus como primícia, tudo que você faz primeiro é para Deus ver, tudo que você faz primeiro é para Deus receber, tudo que você faz primeiro é para Deus sentir, tudo que você faz primeiro é para Deus conviver, tudo que você faz primeiro é para Deus estar do seu lado no ambiente. Depois que você fez para Deus, aí se aquilo é alguma coisa para alguém também se favorecer, se alguma coisa para você mesmo ser cuidado, se alguma área para você abençoar alguém, também esses segundos itens serão abençoados. Mas você faz tudo primeiro para a primícia. Você faz tudo para Deus que está com você. Quando isso acontece de viver a primícia, estudamos nas 2 últimas lives, a bênção ela tem um acesso de fluir como fonte. Quanto mais intensidade desse entendimento de que Deus está perto, bem maior. Por quê? Porque o indivíduo, ele lembra de Deus. Ele consegue no seu pensamento lembrar de Deus nas coisas que ele faz. Como é que eu faço? Às vezes eu passo o dia inteiro e não lembro de Deus para nada. Eu vou lembrar de Deus na hora que eu vou dormir. Estou acostumada a pensar sozinho, viver sozinho, fazer minhas coisas sozinho. Como é que eu lembro de Deus nas coisas? Como é que faz isso? Você lembra de Deus na hora que você precisa de ajuda. Você tem que pôr um ícone. Palavra ajuda significa Deus. Palavra ajuda significa Espírito Santo. Toda hora que você precisa de ajuda para qualquer coisa. Toda hora que você precisa de resolver uma coisa, né? A pessoa não ligou ainda, a pessoa não resolveu, não falou ainda. Pronto, você está ali pendurado, precisando. Então, Deus, Senhor, me ajuda. Agora, falhou o indivíduo, falhou a circunstância, falhou as pessoas, falhou os ambientes, falhou as funcionalidades, disfuncionou a questão, não era como devia ter sido. Quando quebra algo, desbloqueia algo, disfunciona algo, desconcerta algo, ali é o espaço onde Deus entra. Ali onde você para tudo
e chama Deus. Então a gente começa a lembrar Deus nas nossas simplicidades de necessidade de ajuda para tudo, o mais simples possível. A gente começa a conviver com Deus e pedir: Deus ajuda, Deus me ajuda para isso, Deus me ajuda para aquilo. De repente você então, conforme você também tem que fazer o seu período de oração, leitura da palavra, começar a dar lugar para o Espírito Santo de Deus orientar, o que acontece? Deus vai começando a lembrar de algum ponto da palavra num assunto quando você lidar com ele. Quando você começar a lidar com alguma coisa, Deus vai te lembrar da palavra. A própria Escritura do Novo Testamento diz: e o Espírito Santo vos lembrará aquilo que é necessário. E o que acabei de falar, o Espírito Santo vai dizer na hora. Porque você está ali acessível para a presença de Deus. Você está lembrando que Deus está convivendo com você. E cada vez que você fizer essa realidade, que existe realidade para você, porque Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É muito tempo. E Ele está conosco todos os dias. Então, quando essa verdade, ela não é só do pensamento ciente, mas ela é da mente ativa de ação, nós começamos a entender que Ele está convivendo conosco. E quando começamos a entender que Ele está convivendo conosco, então nós começamos a compartilhar o que fazemos com Ele. Como é que eu compartilho com Deus? Com a palavra. Jesus é o verbo, é a palavra, as essências de Deus. Quanto mais você põe as essências de Deus no que você faz, no que você vive e no quadro de imagem primária do seu mental, entendimento, quando você se referiu a quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, Ele está comigo todo o tempo, todos os dias, todas as horas e em todas as circunstâncias. Você define e vive agora, preparando isso na prática, você vai começar a viver como quem está andando com um guarda. Você vai começar a fazer as coisas para você e para mais alguém. E esse alguém é o Senhor Deus. E quando você faz isso, você tem facilidade de considerar a palavra de Deus. Um dia um pouquinho mais, outro dia um pouquinho mais, outro dia um pouquinho mais. Daqui a pouco você está pondo a palavra de Deus no que você está fazendo, porque você está pondo Deus em primeira honra. Quando você põe Deus em primeira honra, o que acontece? Além de Deus ter o controle, os modos de Deus vão começar a abrir acessos das bênçãos que nós estudamos na última live. Os acessos das bênçãos de Deus vão começar a estarem dispostos a você, porque você está convivendo com a presença de Deus, com a voz de Deus. Como que é conviver com a voz de Deus? Lembrando dele. Lembrar dele. Certo? Contar com ele. Saber que ele está ali, mesmo que você não sinta, você não ouça, talvez você não perceba, mas ele está ali. E ele está ali observando até quando ele não se mostra ativo. Que é para ver se você permanece na palavra da promessa. Deus é um Deus de honra da palavra dele. Ele disse: estarei convosco todos os dias. Pronto, ele prometeu, é honra de palavra. Deus não é homem para que minta, ele é mais do que homem. Homem promete, uns cumpre. Homem promete e outros não cumpre nada. Mas Deus é mais do que homem. E ele não mente. E aí o que acontece? Ele não tem razão dele esconder nada, não sai correndo por nada. Ele cumpre o que ele fala. Ele diz: eu estou convosco todos os dias, todos os momentos, convivendo com tudo, até a consumação do século. Então ele está aqui. Ele está aí com você. Conhece seu histórico, conhece sua vida, conhece sua história, conhece tudo. Nada é novidade para Deus, nem do futuro que você não conhece. Você não sabe quem é você, o que é você. Deus sabe. E aí, quando Deus já sabe, ele não tem medo, não tem pavor, não está ansioso, não está apavorado. Não. Deus já sabe os resultados.
Agora ele diz, se você conviver comigo, eu vou ajustando o seu caminho, porque você vai lembrar da minha presença e eu vou te instruindo. Os tropeços vão saindo. Você lembrar de mim, você vai honrar você vai dar a primeira preferência para mim no que eu faço e no que você está fazendo, e a minha forma de ser vai passar para você por convivência. E com essa minha forma de ser vai passar para você por convivência, por você acostumar a lembrar, o que vai acontecer? As maldições vão sair. Você terá acesso às bênçãos que estão em mim, Deus diz. Em Deus. Ele é fonte de todas as bênçãos. Se ele está convivendo com a sua alma, se ele está convivendo com o seu espírito, então as fontes de bênção que estão em Deus vão começar a jorrar em sua vida. E as bênçãos vão sendo atraídas a você. Por quê? Porque você começou e foi de um dia, um pouquinho mais, outro dia, um pouquinho mais, lembrando de Deus. Lembrando de Deus, lembrando de Deus, lembrando de Deus, lendo um pouco a palavra, orando um pouco, lembrando de Deus, indo à igreja, lembrando de Deus, fazendo um jejum, preferindo Deus em alguma coisa, preferindo Deus mais um pouco, lembrando mais um pouco de Deus. Quando vê, Deus está tomando conta. Deus está tomando espaço. Deus está tomando ambiente. Deus agora é o entorno da sua companhia. Ele é a presença da sua companhia ao seu redor. E você lembra dele em tudo que você faz. Você deixa de pensar o seu pensamento, que muitas vezes é destrutivo, para pensar o que Deus pensa. Então você pensa do passado, você vai visitar o seu passado no seu pensamento com a companhia de Deus. Você pensa no presente, você vai visitar o seu presente com a companhia de Deus na sua mente. Você pensa no futuro, você vai pensar no seu futuro com a companhia de Deus na sua mente. Porque o Criador é Ele. Na mão dele está todo o poder. Mas Ele quer ver essa qualidade de mente e essa qualidade de convivência. Você está mesmo ciente de que Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos? Você está mesmo ciente de que o Senhor está presente? Você está mesmo ciente que Ele está convivendo com você e você lembra dele em tudo que você está fazendo? Isso é uma prática que ela causa efeito. Conforme a intensidade, ela causa efeito de essência. Que essência? Essências de Deus que entram na sua vida, na sua alma, no seu espírito e abrem fontes de bênçãos. Em contrapartida a isso, quando nós esquecemos de lembrar, o indivíduo não quer lembrar e cada dia mais ele lembra menos. Ele não quer lembrar, ele não gosta de lembrar, ele não está afim de lembrar, ele não está afim de pôr Deus nas coisas. Deus é no céu, o ser humano é no planeta, né? Então ele não quer pôr Deus, ele não quer lembrar de Deus. O que acontece? A vida, ela é feita pelo poder que saiu de Deus. Aonde não há o poder de Deus, não tem vida. Vai ressequindo e vai gerando morte. Então as coisas começam a perder qualidades espirituais quando nós não lembramos de Deus e começamos a viver do nosso jeito. Pensar do nosso jeito, tratar o próximo do jeito que dá na nossa cabeça, falar as coisas do jeito que dá no nosso pensamento, decidir as coisas e resolver as coisas do jeito que a gente achar no nosso jeito. E tudo que a gente faz com o nosso jeito, o que acontece? Vai perdendo a presença de Deus. Quando não tem a presença de Deus, o que acontece? Aparentemente parece que está tudo igual. Aparentemente parece que não tem diferença nenhuma. Mas os fundamentos de destruição começam a acontecer pela ausência da proteção de Deus. Quando Deus não está no lugar, o diabo tem acesso de destruir, matar, roubar e destruir, como diz a palavra, porque ele é agressor. Ele não pede licença. Então, nós precisamos estar cuidando de zelar das coisas como Deus zela, com a presença da lembrança de Deus. Lembrar o que Deus falou e fazer. Lembrar o que Deus orientou e correr para fazer. Lembrar das coisas de Deus e cumprir. Por quê? Porque as coisas que Ele fala, a presença dEle, a companhia dEle, é instrução para uma fonte de bênção surgir. Só que se nós não ouvirmos e não cumprimos, aquilo vira uma fonte de destruição, porque não tem a essência dele,
Aquilo que não tem a instrução e a essência dele é caminho de destruição. Então aqui nós vamos começar a ler sobre os males de esquecer de Deus. Os males de deixar Deus para depois. Os males de lembrar de Deus só no final da semana. Os males de lembrar de Deus só quando acontece uma coisa muito grave. Os males de contar com Deus assim na hora do perigo só. Se a coisa está indo bem ou no nosso controle, a gente não liga para o que Deus fala. A gente não liga para o que Deus instruiu. O que acontece? À medida de um tempo longo, gradativo. Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, verso 15 a partir do capítulo 28, verso 15. Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, ou seja, se esqueceres de lembrar, se não lembrares, se não cuidares de cumprir todas as instruções, os mandamentos, se não agires nas instruções da lembrança, e os estatutos que hoje te ordeno, quer dizer, organização, então virão sobre ti todas essas destruições, maldições, e te atingirão. Não é Deus que resolveu falar, se não olhar para mim, eu me sinto ressentido, vou mandar maldição. Não. É que a própria proteção e manutenção está na lembrança dele. Quando a gente não lembra dele, automaticamente onde ele não está, não é uma coisa que ele fica vigiando o João especificamente, se ele não me ouvir, eu vou destruí-lo. Não. Deus não tem nada contra alguém específico. Deus criou na lei, antes de formar o planeta, quando ele formou o ser humano no interior e as essências que funcionariam, ele disse, aonde tiver minha presença, tem bênção. Onde não tiver minha presença, não vai ter bênção. Independente se o indivíduo é alto, baixo, cabelo amarelo, azul. Não importa. Não se importa quem seja ele, que área e era ele nasceu. Não importa de onde ele vive, isso não importa. Se a essência da minha presença estiver aonde ela estiver, tem bênção. A essência da minha presença, se ela não tiver, não tem bênção. Então é questão funcional. E aí o que acontece? Se nós não lembramos de Deus nas coisas, para as coisas, e não colocamos Deus, as essências de Deus naquilo que estamos agindo, as maldições virão e atingirão. O que é bênção? Bênção é ser aprovado. Quando Deus diz, você está abençoado, você está pronto para receber uma facilidade de uma área na sua vida. Você está aprovado para ser bem desenvolvido numa área. Isso é a bênção, ser aprovado por Deus. É Deus te olhar e dizer, você está pronto para ser bem desenvolvido nessa área. Você é uma bênção, você é alguém que vai desenvolver bem aquilo que deve desenvolver nessa área pela minha palavra, pela minha essência, pelo meu poder. Quando alguém sofre uma maldição, o que é? A maldição é quando o indivíduo não lembra de Deus, ele não tem essa aprovação, esse desempenhar. Ele não tem as essências que funcionam diante dos desafios que sobrevêm ao ser humano. E quando ele não tem essas essências de desempenho, porque ele não lembrou de Deus, ele não aplicou a lembrança de Deus nas coisas que ele faz, ele não honrou a primeira preferência de Deus nas coisas que ele faz, o que acontece? As maldições, as faltas de bênção, as faltas de acessos a um bom desenvolvimento chegam e atingem aquele que não se lembra de Deus. Então nós somos chamados por Deus para lembrar de Deus. Quando nós não lembramos de Deus, o indivíduo que constantemente não se lembra de Deus, existe maldição nos projetos dele. Aí diz, maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Maldições nos negócios. Existem maldições no campo, porque o indivíduo começa a viver
sem lembrar das essências de Deus. Não é lembrar que Deus é o Todo-Poderoso que está lá no trono, não. É lembrar das essências que Ele diz para nós, como a gente deve exercer o poder da palavra na nossa vida. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas. Então, os animais, os frutos dos animais, que quer dizer o esforço, o corpo físico, a parte animal também. As crias das vacas, ou seja, o viver até dos nossos próprios animais. As ovelhas, maldito serás quando entrares, maldito quando saíres de algum projeto, de algum passeio, de algum lugar. Por quê? Porque se nós não lembramos de Deus, os acessos para as coisas realmente, elas se desenvolverem na instrução que Deus conhece todas as coisas, só está em Deus. Então nós começamos a ficar limitados, porque nós só caminhamos no nosso pensamento. Nós somos Deus? Não. Conhecemos tudo? Não. Sabemos como solucionar tudo? De jeito nenhum. Nós não chegamos nem um terço do que é a nossa vida. No reino espiritual, emocional. Não somos pessoas que sabemos os pensamentos dos outros. Né? Não existe adivinhação. Então o que acontece? Se o Espírito de Deus não está conosco, se nós não lembramos de Deus para lidar com as coisas, fica só a nossa limitação humana. E o nosso pensamento humano, ele é limitado. E aí é onde os desenvolvimentos não acontecem. Por quê? Porque nós precisamos convidar mais Deus para estar junto conosco. Não é só o nosso pensamento humano que funciona, mas a presença de Deus junto conosco. Então ele começa a dizer, a ausência de Deus, por não lembrarmos dele, ela está entre os animais, entre as crias das vacas, entre os aonde ir, a hora de ir e voltar. O Senhor te enviará, diz aqui, verso 20, a praga, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderes, até seres destruído, e repentinamente pereceres por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Então, a maldade das obras qual é? A maldade das obras é o qual deixar a Deus, pelas quais me deixaste. Maldade das obras é deixar a Deus. Não lembrar dele. Não colocar ele nas coisas. Saber que ele está presente, que ele está onde a gente está, mas faz de conta que ele não está. Saber que ele falou uma instrução, mas faz de conta que ele não disse. Saber que ele que cuida desse planeta, da humanidade, é ele que cuida da vida, mas faz de conta que Deus não existe. Quem vai cuidar do nosso jeito, do nosso pensamento somos nós. Ah, vai. Vai ficar tudo inteiro. E aí, a gente pensa que sem a presença de Deus, as coisas vão dar certo. A gente acha que sem a convivência de Deus convivendo conosco, não vai fazer diferença. Tanto faz Deus, né? O ser humano só tem mais facilidade de acreditar naquilo que ele vê. Quando ele vê, ele acredita, porque ele está vendo, os sentidos físicos estão apalpando. Quando ele não vê, ele não acredita. Então, como ele não acredita, porque ele não vê, aí ele vai desprezando Deus. Faz de conta que Deus não está vendo, faz de conta que Deus não está aqui, faz de conta que Deus não está ouvindo. Eu trato das minhas coisas do jeito que eu quero, eu trato os meus animais do jeito que eu quero, eu trato das pessoas ao meu redor do jeito que vier na minha cabeça, eu trato das pessoas do jeito que eu achar. Afinal, não vejo Deus, então eu não consigo lembrar dele, então eu faço do meu jeito. Eu trato o meu corpo do jeito que eu quero, eu trato a minha alma do jeito que eu quero, eu fico angustiada do jeito que eu quiser, e eu trato o meu espírito do jeito que eu quero. Aí Deus vai vendo que a convivência com Ele, ela está sendo reduzida. Nós estamos deixando Deus de canto, sabendo que Deus está ali, mas está de canto.
sabendo que Deus convive, mas está de canto. Sabendo que Deus sente, mas não está de canto. Sabendo que Deus está dentro de nós, mas nós deixamos Ele de canto. Sabendo que Deus está dominando e tomando conta de tudo, mas a gente deixa o que Ele fala, o que Ele orienta para depois. A gente deixa Ele de canto. Esse desprezo a Deus é a maldade, ó. Por causa, verso 20 ele explica por que a maldição vem. Por causa da maldade das tuas ações, pelas quais, que ações? Me deixaste. A maldade primária que rege, inicia todas as maldições, é o fato da humanidade deixar de lembrar de Deus. Não querer lembrar de Deus. Deixa Deus para a história antiga. Deixa Deus para depois. Deixa Deus de canto. E quando alguém é soberano, quando alguém é a autoridade máxima, quando alguém é a fonte da vida que sustenta o universo, o planeta no universo, quando alguém está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, diz as Escrituras, Ele está sustentando o universo, o planeta, todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando alguém que é extremamente soberano, que está conosco, presente na nossa vida, está aí convivendo com você em tudo, comigo em tudo. Quando Deus está convivendo conosco e nós simplesmente, todo dia, 24 horas por dia, 30 segundos por minuto, 60 minutos por hora, deixamos Deus de canto. Não queremos lembrar de Deus. Deixamos Deus para depois. Deus não só não tem acesso completo nos detalhes da nossa vida para nos abençoar, porque Ele está de canto, como também Ele se sente proibido. Porque o Espírito Santo de Deus vem, quer falar, quer instruir, quer orientar e nós deixamos Ele de canto. É como um animalzinho que quer ir para um lado do prato e você empurra. E ele vem e você empurra. Ele vem e você empurra. Deus se sente limitado. Ele é sensível. Ele quer te abençoar. Ele está convivendo. Ele quer te ajudar. Ele está vendo que precisa de ajuda. Ah, você não pede. Você não convida Ele. Você não quer seguir a orientação dele. Você não lembra dele. Você não tem tempo para lembrar dele. Você não quer lembrar dele. Lembrar de Deus? Eu estou resolvendo questão de empresa. Como é que eu vou lembrar de Deus? Pois é. É importante? É importante. Pois quanto mais importante, mais precisa de Deus ali. Porque se for muito importante e nós não tivermos colocado Deus, pode ter certeza que aquilo vai acabar. Não importa a importância. E aí o que acontece? Quando nós não lembramos de Deus, essa maldade pelas quais me deixaste, da convivência de todo dia, te deixa Deus de lado. Deus, quando eu for na igreja, eu falo com Ele. Deus, depois eu vejo. Ah, quando eu tiver um tempo, eu penso em como Deus quer fazer as coisas comigo. Por enquanto, eu tenho que saber como é que eu vou fazer as coisas. Cuidado com isso. Quando você está fazendo só com o pensamento próprio, pode estar perdendo um período de bênção, vivendo um período de destruição. E às vezes tendo uma perca de tempos, dias, meses, anos, décadas. Então, o Senhor começa a contar por que vem as maldições. Porque nós deixamos Ele de canto da convivência do dia a dia. Quando a gente deixa Ele de canto da convivência do dia a dia, porque me deixaste, então as maldições começam a chegar. Verso 21, o Senhor fará que a pestilência te pegue, até que te consuma a terra a que passas a possuir. Veja, a terra que estão possuindo, vem a pestilência.
Por quê? Porque deixar a Deus, o próprio indivíduo, ele fica num estado vazio. E quando o indivíduo fica no estado vazio, porque ele confia só em si, no seu próprio pensamento, e não conta com a presença e a companhia de Deus em tudo, o que acontece? Ele começa a ausência que está nele a transparecer em tudo que ele faz. E essa ausência, quando ela transpassa para aquilo que faz, fica algo corrosivo, algo que não traz saída, algo que não aproxima a Deus. E o que acontece? Vem aquilo que consome a terra, pestilência que consome a terra. Verso 22, o Senhor te ferirá com a tísica, febre, inflamação, calor ardente, secura, crestamento, ferrugem, te perseguirá até que pereças. Por quê? Porque Deus é mau? Não, é porque onde não tem a vida dele. Vida é funcionalidade contínua, manutenção contínua, presença dele, lembrança dele presente em tudo. Quando não tem a vida dele, o que acontece? Aquilo já não tem a vida, ele mesmo vai se corroendo. Você fecha uma casa, limpa ela, deixa ela fechada. Nada lá dentro, tudo limpo. Você dá algumas semanas, quando você entra, tem barata, tem teia de aranha. Você fala, mas não é possível. Tem traça. Você diz, eu fechei tudo, eu deixei tudo limpo, não era para entrar nada. Como que entra? Porque a lei espiritual da manutenção, ela está em tudo. Você deixa algo parado, sem cuidar, aquilo próprio se corrói e se destrói. Vai enferrujando, vai apodrecendo, vai passando os dias, aquilo vai se corroendo e vai se consumindo. Onde não tem vida de manutenção, tem vida de destruição. Então, quando Deus não pode estar na lembrança presente das nossas áreas, e nós não lembramos de Deus para cuidar das coisas do jeito que Deus quer, de jeito que Deus quer que você cuide de você. Que hora que Deus quer que você acorda? Que hora que Deus quer que você durma? Que hora que Deus quer que você ore para Ele? Quantos dias Deus quer que você ore a Ele? Quantos dias você tem que agradecer a Deus? Todos os dias, né? Se você é sacerdote da sua casa, quantos dias você tem que orar pela sua família? Se você é mulher que edifica o lar, ou um filho, uma filha que ajuda os seus pais, de que forma você deve ajudar e orar a Deus sobre sua família? Se você tem filho, quantos dias Deus quer que você ore pelos seus filhos? Se você está cuidando de uma empresa, de um negócio, de uma área, quantos você tem que orar diante de Deus daquilo que você faz? Enfim, nós temos vários desafios diante de Deus, a qual Ele nos convida a lembrar dele e colocar Ele naquilo que fazemos. Somos chamados para levantar, para clamar, para orar, para falar palavras de bênção, para trabalhar em manutenção, para cuidar daquilo que está na nossa mão, para prosperar o que está na nossa mão. Não é para ficar parado. Mas como nós estamos cuidando? Quando a gente não cuida, não lembra que Deus nos pôs para cuidar, a gente para de cuidar, não tem Deus, não convida Deus naquela área. Então começa, como o Provérbios diz, encher de espinho o campo, encher de abrolho, começa a encher de coisa, porque não cuida mais. E aí as enfermidades, a ferrugem. É natural essa reação de onde não tem vida e aonde não tem manutenção. 23. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, a terra debaixo de ti será de ferro. O Senhor transformará a chuva da tua terra em pó e areia, que descerão sobre o céu sobre ti até que pereças. Então, quando não há a essência de Deus, quando não há a essência
do poder de Deus, quando não há a essência da lembrança de Deus, as coisas vão se corroendo, vão se perdendo, vão perdendo a manutenção, porque nós não estamos agindo em manutenção convidando Deus. A gente quer convidar só nós. E Deus não nos chamou para cuidar das coisas só nós. Deus nos chamou para cuidarmos das coisas com Ele. E se a gente não convida Ele propositalmente, então Ele tem que nos despertar. Como é que Ele desperta? Mostrando que sem Ele a coisa está errada. Sem Ele a pestilência, a destruição, a corrosão de um lugar que não tem vida, ela existe. Ela é real, ela acontece, ela chega. Porque nós estamos escolhendo ferramentas destrutivas em vez de lembrar de Deus. Vamos orar e agradecer, nós vamos parar aqui. Próxima leitura nós damos sequência àquilo que o Senhor está falando para nós. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Ensina-nos a cada dia, Pai, a viver a Tua palavra, o Teu poder, a Tua instrução. Ajuda-nos a cada dia a estar diante de Ti, Senhor, e a sermos protegidos pela Tua presença. Ajuda-nos a lembrarmos de Ti. Ajuda-nos a convidarmos o Senhor para todas as áreas da nossa vida. Nós pedimos e Te suplicamos, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Em nome de Jesus, e já Te agradecemos desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor abençoe. Um forte abraço e até mais.